ele atingiu o preço máximo da sua história nesta semana ao bater 3.700 dólares a onça Troy. A onça Troy, eu que sou nerdola dos números, fui ver, dá 31 gramas mais ou menos. E para falar sobre esta alta, entender as razões dessa história e tentar entender se isso pode continuar, a gente vai conversar com Caio Camargo, estrategista de investimentos do Santander. Caio, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Quero começar nossa conversa te ouvindo. Por que o ouro está subindo tanto como nunca se viu? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, o ouro não dá trégua, né? Eu estava dando uma olhada no gráfico aqui mais cedo, né? E chegou a bater ali os 3.700, agora está ao redor de 3.650. Eu também um pouco nerd como você, fico de olho na onça aí para justamente fazer a conta de quanto aquela correntinha vai custar no fim do dia. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o grande contexto do cenário é a questão do dólar mais fraco, né? Temos a questão também da geopolítica, né? O mercado não gosta de incerteza. E o Porto Seguro, desde sempre, né? Desde do início lá das moedas, né? Enfim, o dólar era lastreado em ouro, depois perdeu esse lastro, mas realmente esse Porto Seguro continua sendo ouro. Além disso, a gente vê também bancos centrais, né? Ou seja, investidores mais institucionais indo buscar também um pouco desse refúgio para sair um pouquinho do dólar, né? Como a gente viu até o que aconteceu com a Rússia, logo ali no começo da guerra, né? Das suas sanções, etc. Alguns outros países começaram a sair um pouquinho do guarda-chuva americano ali, porque muitas das suas reservas eram feitas em dólar, eram feitas em títulos da dívida, então eles acabavam buscando aqui outras alternativas e nada melhor como o ouro para buscar isso, né? Então, nesse carro inteiro, acaba subindo esse fluxo também de demanda, né, pelo metal, que acaba, por sua vez, jogando aqui e olhando o gráfico, chega a ser até um pouco indecente assim, o ângulo da curva, né? O ouro vem durante muito tempo num patamar ali baixo, de repente ele vai ali, passa os 2.000, vai quase 4.000 ali e por enquanto sem sinais de queda. E Caio, quando a gente olha pensa no dólar fraco, qual é o racional para quem está posicionado em moeda americana, com esse juro atual e a expectativa de um juro menor? Qual é o racional para troca de posição, de sair do dólar, de um ativo em dólar, para estar exposto ao metal? Excelente pergunta. Na verdade, pensando, primeiro eu vou responder do lado institucional. Por que os investidores saem do dólar? Justamente para diminuir um pouco essa dependência, né? E aí eles acabam aumentando um pouco o risco, né? Eles vão para países emergentes, vão para outras alternativas e dessa parte acaba indo por ouro também para fazer ali um mix de carteira, né? A pessoa física, por outro lado, e falando um pouco mais do investidor brasileiro, né? Ele acaba não tendo tanta exposição assim nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente aqui no Santander, a gente continua com a perspectiva aqui de para o longo prazo, né? O dólar, obviamente, está no patamar aí de 5,30, 5,40. É uma boa oportunidade para entrada, né? A gente continua dando esse código de alocação aqui lá fora, né? Principalmente agora pegando um pouquinho ainda de renda fixa, né? Pensando que lá ainda você pega alguma coisa de crédito privado ou mesmo uma treasury na casa de 4 e pouco, 5, 6%, dependendo do rating do crédito privado. A Bolsa Americana ainda tem uma boa perspectiva, né? A gente vê sinais ali de um CPI um pouco mais alto, mas, por outro lado, o emprego diminuindo bastante. Então, tem essa perspectiva de corte de juros, né? Então, agora o momento para renda fixa, obviamente, já passou um pouco, mas ainda tem patamares de dólar mais 4, dólar mais 5, ainda é um patamar bastante interessante. Então, o racional, na verdade, desse dólar mais fraco é justamente um pouco dessa mudança, né? De cenário das pessoas, dos investidores institucionais, bancos centrais saindo um pouco dos Estados Unidos, indo também para outras alternativas, né? E aí entram países emergentes, por isso que a nossa bolsa, de novo, bateu 140 mil pontos ali. Outras bolsas também estão subindo, principalmente de América Latina. Então, esse é um pouco do racional, respondendo a tua pergunta e já dando uma visão também da pessoa física e institucional lá fora.
É muito interessante isso, Caio. Eu queria aprofundar nossa conversa nessa observação que você fez. O Santander entende que hoje, então, com este câmbio que a gente tem agora, é uma boa porta de entrada para o investidor brasileiro diversificar a geografia da sua carteira com uma posição em câmbio. Me fala um pouco mais sobre isso. Quando essa janela foi aberta, até onde ela pode existir e quais os ativos, quais as oportunidades o Santander entende que existem hoje no mercado americano? Perfeito. É difícil quantificar o tempo, né? Mas assim, a gente, até porque a pessoa física, a gente tenta não ficar tanto nesse negócio de timing, né? De entra aqui, sai daqui. A gente trabalha mais como um cruzeiro, né? Você faz uma navegação um pouco mais lenta, faz um ajuste fino para manter um pouco mais a sua rota. Então, desde que a gente saiu dos 6,30 ali, né? Que a gente vê o dólar enfraquecendo, né? E aqui nem tanto o real se fortalecendo, mas mais o enfraquecimento do dólar contra outras moedas. Lembrando que o DXY, que é aquele índice que mede o dólar contra outras moedas, chegou a bater 110, está na casa de 97. Então, a gente viu uma depreciação da moeda americana bastante forte nesse início de ano, né? Desde o início do ano até agora, praticamente. Então, quando o real começou a bater ali seus 5,50, 5 e pouco, a gente já começou a ver uma boa oportunidade, pensando que justamente o cliente, né, e o investidor brasileiro como um todo, e não só o cliente Santander, também tem esse espaço para investir lá fora. Tá? E o que a gente enxerga? Né? Eu já falei um pouquinho da renda fixa, ainda tem patamares interessantes, né? Pensando em dólar mais 4, dólar mais 6, lembrando que a taxa média americana de juros, tá? A taxa básica é na casa de 2%, a gente pode estar olhando para um patamar de 3%, talvez alguma coisa nesse sentido, mas vamos trabalhar com esse cenário de perpetuidade na casa de 2%. Ainda tem uma renda fixa atrativa. E, em contrapartida, a gente vê realmente a Bolsa Americana, apesar dela ter corrigido bastante, né? Bateu máxima, voltou, né? Mas ainda a gente entende boas perspectivas aqui para as empresas americanas, né? Muitas empresas fizeram um bom trabalho de casa, como as brasileiras também, né? Você citou um pouquinho na matéria outras empresas que, né, são alocação de outras instituições. Então, a gente vê essa renda variável ainda como um bom patamar aqui e sempre importante, né? A gente está pensando aqui no longo prazo, então 18, 24 meses ou mais. Então, essa é uma tese que, na nossa cabeça, o dólar, por enquanto, está num patamar de fraqueza, mas em algum momento ela deve voltar, sim, a ter um pouco mais de força. E pensando em prazos mais longos, eu acho que o viés é muito mais de dólar para cima do que dólar para baixo. E, Caio, se na renda fixa você mencionou ali, na Bolsa Americana, a renda variável americana, o Santander tem algum call de setores que parecem mais atrativos? Porque alguns deles estão numa situação de exuberância que não sei se está racional ou não, como é o caso da inteligência artificial. Tem alguns setores que te parecem mais atrativos na renda variável americana? Perfeito, boa pergunta. Por incrível que pareça, a tecnologia ainda é um setor que a gente gosta, né, justamente por conta de inteligência artificial, essa questão toda, mas confesso que realmente já andou bastante. Mas quando a gente olha para a economia real americana, né, aquela empresa que foca um pouco mais ali nos Estados Unidos, consumo interno, coisas do tipo, não andaram tão bem quanto. Então, o espaço para esse tipo de empresa subir ainda é um pouco maior do que a de tecnologia, por exemplo. Então, por isso que a gente, e acho que o momento, e aí falando até um pouquinho de Brasil, né, que a gente também está olhando a Bolsa, começando a olhar ela com mais carinho, né, justamente por questão de corte de juros, né, deve andar um pouquinho mais, busca de risco global, etc. Faz sentido ter um bom stock picking, ou seja, escolher bem as empresas. São todas as empresas que vão subir? Talvez não. Umas vão subir mais do que outras, então cada vez mais essa escolha de papéis aqui vai fazer a diferença nos portfólios. E, Caio, olhando para... Aí, voltando a falar do nosso tema original aqui da nossa conversa, para o ouro. Como é que hoje o investidor brasileiro, a investidora brasileira, conseguem montar posição em ouro? Qual é o racional para o investidor brasileiro, de fato, montar posição neste ativo? Em que situação? E qual seria, na visão do Santander, uma exposição adequada para o investidor médio? Ele teria de ter que participação de ouro na carteira? Excelente pergunta, né? A gente sai um pouquinho do tema, volta, mas vamos ao que interessa, que é como é que eu invisto, né?
Aqui no Santander hoje a gente tem, falando primeiro mais ou menos da quantidade, né? A gente inclui o ouro aqui um pouco mais na parte alternativa, né? Que o ouro, na verdade, ele tem um pouco desse componente de proteção para os portfólios, né? Não é aqui que a gente vai olhar, esse ano está até, né, um pouco descorrelacionado com o restante da curva de ouro. Eu estava olhando um pouco mais cedo aqui, ela fica muito mais flat, como a gente chama, um pouco mais reta, e de uns 6 anos para cá que ela dá esse pico aí, como deu. Então, ela acaba tendo um componente mais de participação ali de proteção, por não ter esse carrego contra a inflação, né? Não é um ativo que se compra e você carrega e vai saber que ele vai remunerar mais do que a inflação. Ele tem justamente esse componente aí, né? A gente trabalha aqui mais ou menos com esse grupo alternativo, né, do perfil conservador, na casa de 2%, e do mais arrojado aí, até uns 8%, que pode ser incluído entre ouro e outros ativos também, tá? Como é que a gente tem esse investimento? O cliente pessoa física hoje consegue, por meio de fundos de terceiros, né, na Toro, por exemplo, que é a nossa plataforma aqui, a gente tem fundos de assets terceiras, dá para se comprar via BDR, comprar o ouro lá fora via BDR, consegue por meio de ETFs. A gente, inclusive, essa semana, por coincidência, a gente já vem estudando isso, lançou um paper sobre o corte de juros nos Estados Unidos e como isso impacta os mercados, e o ouro é um desses impactados positivamente. A gente também está com uma operação estruturada para os clientes da Toro aí a partir dessa semana. A gente também tem no Santander, enfim, jeito tem. E aqui sempre é importante também pedir o auxílio de um especialista, né? Porque o ouro não é um CDI, né? Que a gente está acostumado aí na plataforma e buscar e aplicar, mas também não é nada muito complexo, é como comprar uma ação, como comprar um outro ativo via BDR ou ETF, ou mesmo aplicar por meio de algum fundo da sua própria plataforma. E aí, Caio, uma pergunta mais prosaica. Tem gente que compra o ouro de verdade, né? O metal, a barrinha ali. Não é preciso fazer a operação física, né? Até porque você tem um risco aumentado, imagino eu, que é de simplesmente perder aquilo lá ou ser roubado, né? Então, detalha pra gente quais são os instrumentos financeiros existentes hoje no mercado brasileiro que permitem essa exposição ao ouro. Excelente pergunta, né? Porque na última vez que a gente falou de ouro, falou-se até um pouco da Sé, né? Então, realmente, o ouro físico não é aqui o melhor investimento. Lá atrás poderia ser justamente por ter esse padrão físico. No fim do dia, se todos esses contratos, né, de ouro forem exercidos, você tem que ter o lastro do físico. Mas o físico ele não fica na nossa casa, né? Ele fica depositado num banco central, coisa do tipo, né? Por isso até que ele tem esse valor intrínseco de ser um metal finito, né? Então, não precisa sair comprando. Antigamente comprava o lingote, eu já até tive a oportunidade de ver um lingote, um negocinho assim, uma plaquinha, né? Não precisa. Hoje a gente tem, e como você falou, você pode ser roubado, pode perder, né? Você de repente vai querer vender, pode ter uma necessidade no preço muito maior do que o preço em tela. Então, quais são os principais jeitos hoje? Via a Bolsa de Valores, comprando BDR ou ETF, sendo negociado por meio de ambiente de bolsa, ou via plataforma, né? A gente tem via plataforma Toro aqui fundos de terceiros, né? Ou seja, instituições que têm fundos que compram ouro, né? Esses são os principais mecanismos. Aí tem ouro futuro, ouro na tela, enfim, mas esses são os principais que as pessoas acabam tendo acesso, né? São os mais simples, mais do dia a dia ali, que consegue ter a pessoa física acesso hoje. E aí, só para a gente terminar essa conversa dourada aqui, Caio, nestas opções que a gente tem, né, de fundo, BDR, ETF, aí o investidor, a investidora precisam observar o quê? A taxa de administração, eventualmente tem taxa de performance nisso? Que tipo de pegadinha pode ter nos produtos financeiros e que podem fazer a diferença, já que se trata de um preço único? Perfeito. Assim, tratando-se de fundos, geralmente eles têm taxa de administração, tá? Para esse tipo de índice passivo, como a gente chama, né? Ou seja, ele compra o ativo e fica só exposto nele, não tem aqui uma alocação do gestor, que ele tem que trabalhar, olhar o ouro, comprar e vender. Então, é de uma forma mais passiva. Geralmente, esses produtos não acabam não tendo taxa de performance. Tratando-se geralmente de ETF, BDR, existe sim algumas taxas, e geralmente são bem mais reduzidas, na casa de 0,3 ao ano, 0,2, 0,5, aí depende da instituição. E lembrando que a cotação em tela, né, o preço que se enxerga lá, já acaba sendo líquido
da taxa de administração. Então, em termos, obviamente, é importante na hora que for investir, procurar a taxa de administração, mas às vezes o que acontece, principalmente em equity, né, em ações, às vezes o gestor, por mais que seja passivo, ele consegue usar uns instrumentos financeiros para buscar uma rentabilidade um pouco acima do benchmark. Então, às vezes, pagar um pouquinho a mais é o que eu falo, né? Tem que ver, tem que separar o que é preço e o que é valor. Né? Preço que se paga, taxa de administração é uma coisa, mas e o valor que está sendo agregado? Geralmente em ouro, por ser são poucos fundos que existem, não tem tanto esse dinamismo. Então, as taxas de administração devem ficar mais ou menos próximas ali do mesmo patamar, tá? Conversamos com Caio Camargo, estrategista de investimentos do Santander, que nos contou aqui razões da disparada do preço do ouro e também perspectivas, além de contar para a gente como o investidor brasileiro consegue investir neste metal sem precisar ter a barrinha, o lingote em casa ali, que é um negócio meio perigoso. Eu acho que não devemos ir por esse caminho. Caio, obrigado pela conversa, meu caro. Bom fim de semana. Obrigado, Naka. Razões e emoções, né, para investir em ouro, e não precisa ninguém correr para a sé, não. Tem bastante mecanismo hoje no celular que dá para fazer isso de uma forma, inclusive, até mais segura, como o próprio Naka mencionou. Exatamente. Sem precisar do homem-placa ali que fica no centro da cidade, compra-se e vende ouro. Ele é importante também, mas não precisa ser investido por ali. Obrigado, Caio. Bom fim de semana, meu caro. Boa tarde.